Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos abençoando e protegendo sempre. Nós continuamos a estudar o 16º capítulo da obra, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos concentraremos agora no subitem 8 desse capítulo, que tem o título Desigualdade das Riquezas e que é composto por 3 parágrafos com comentários de Allan Kardec a respeito desse tema. Em resumo, nós podemos dizer que esse item nos ensina quais são os motivos para que exista desigualdade das riquezas aqui na Terra. Ensina também o que é a riqueza, o que é a pobreza, e que ambas, tanto a riqueza quanto a pobreza, estão em pleno acordo com a providência e com a justiça divina. Conscientização maravilhosa sobre a riqueza e sobre a pobreza aqui na Terra. Continuidade, ideia de continuidade. Vamos lembrar o contexto do capítulo. Estamos aprendendo a servir a Deus e não a riqueza. E nesse aprendizado, o capítulo já nos ensinou que para servir a Deus existe um bom uso que eu faço da riqueza em proveito próprio, em proveito para mim mesmo. Existe também esse bom uso em proveito das outras pessoas. E existe o meu meio de servir a Deus no uso constante da riqueza. Então, no uso da riqueza, a gente pode causar bem-estar para nós, para o próximo e em obediência à lei divina, à lei de Deus, no bom uso que fazemos das riquezas terrenas. No item anterior, nós entendemos o que é a riqueza e para que ela serve verdadeiramente. Isso é muito importante. E agora, então, nós entenderemos os motivos pelos quais uns são ricos e outros não. Todo esse entendimento do capítulo nos leva ao melhor uso da riqueza e nos leva ao efeito pedido pelo título, né? Servir a Deus e não a Mamon. Então vamos ao primeiro dos 3 parágrafos que compõem o texto, para a gente começar a nos aprofundarmos e a entendermos esses ensinamentos valiosos do item. Subitem 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então vamos entender esse parágrafo, né? Se a gente perguntar por que uns são ricos e outros são pobres, né? Por que existe essa desigualdade das riquezas? Levando em consideração apenas a vida atual, bom, esse é um problema que Kardec diz que é insolúvel. A gente não consegue resolver esse problema se a gente olhar apenas para a vida presente. A gente precisa levar em consideração as vidas anteriores, né? A progressão do espírito. A gente precisa olhar para a imortalidade da alma. Então, por que uns são ricos e outros não? E outros são pobres, né?
por uma razão simples, diz Kardec. A diferença da riqueza material reflete a diferença de progresso, a diferença interior de progresso das faculdades e mesmo dos interesses humanos. Por que alguns são ricos e outros não? Porque existem diferenças de inteligência, de atividade, de trabalho, tanto para adquirir a riqueza, quanto existem diferenças de sobriedade, né? De capacidade de fazer uma leitura real daquilo que está acontecendo, no âmbito material mesmo, sobriedade, né? Capacidade de entendimento daquilo que está acontecendo de verdade, e previdência para conservar. Então, as pessoas têm capacidades diferentes nesses quesitos. Capacidades diferentes de conquistar e de conservar. Por isso as riquezas são diferentes na Terra, estão distribuídas em diferentes graus. E essas diferenças entre as pessoas vêm das suas experiências de vidas anteriores. Então, por isso, existem as diferenças, segundo Kardec. Kardec diz que tem um outro ponto, né, que é demonstrado matematicamente. Se a riqueza que a gente tem no planeta fosse repartida com igualdade, não seriam todos ricos. Ela não seria suficiente para tornar todas as pessoas ricas. É isso que Kardec está dizendo. E que mesmo que acontecesse essa repartição, o equilíbrio causado, né, se a gente pegasse todos os bens da Terra e distribuísse com igualdade para todas as pessoas, daqui a pouco nós teríamos desequilíbrio outra vez, porque existem diversidade de caracteres e de aptidões, o que Kardec já disse anteriormente, né, pela diferença que existe entre os homens de inteligência, de atividade, de trabalho, de sobriedade, de previdência. As pessoas são diferentes no âmbito da administração das coisas materiais. Então, mesmo que se dividisse igualmente, em pouco tempo, tudo isso estaria novamente em desequilíbrio. A riqueza material dividida por todos não é suficiente para tornar todos ricos, né? Mesmo que se repartisse, a diferença das aptidões e características das pessoas logo desequilibraria tudo outra vez. Nós temos ainda no texto outra consequência para a distribuição igualitária da riqueza, né? O texto diz que se tudo fosse distribuído, além do fim da própria riqueza, né, não seriam todos ricos, nós teríamos a impossibilidade de realização dos grandes trabalhos que necessitam de grandes investimentos para serem realizados e que acabam, de uma forma ou de outra, por beneficiar a todos. O item anterior do Evangelho, nesse capítulo, já colocou essa ideia. A gente lembra, né, que esse item já colocou, e agora a gente tem de novo essa ideia aqui. Eu preciso de uma grande riqueza para criar, por exemplo, telefones celulares, para criar vacinas. São necessários grandes investimentos na área da engenharia, enfim, em todas as áreas que contemplam a vida humana na Terra. Por isso que, se cada um tivesse somente com o que viver, a gente teria como resultado disso o aniquilamento, né? O fim de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso, para o bem-estar da humanidade. As grandes riquezas geram isso, né? Celulares, vacinas, que acabam contemplando a humanidade como um todo, ou pelo menos grande parte das pessoas que estão encarnadas aqui no planeta Terra e que necessitam desses bens, né? Outra consequência por que existe a desigualdade das riquezas e por que não pode ser de outra forma, né? Se dessemos a cada um o necessário, não haveria o aguilhão. Aguilhão, no sentido literal da palavra, é uma vara com uma ponta de ferro usada para cutucar o boi e o fazer andar. Então é um estímulo ali, né? Quando o boi está ali atrelado ao carro de boi, a pessoa usa o aguilhão, cutuca o boi, para que ele, ao sentir a dor, ele saia andando e puxe o carro de boi. Então é uma figura de linguagem aqui, né? Se cada um tivesse o necessário, não haveria esse estímulo, né? Que levaria os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis.
A gente, né, numa situação assim que todo mundo já tem o necessário, não haveria estímulo para que a gente pudesse conquistar algumas coisas que são coisas para o bem de toda a humanidade. Com suas necessidades satisfeitas, o homem pode se acomodar e pode não trabalhar pelo progresso. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Deus concentra a riqueza natural em certos pontos e permite que a riqueza material seja acumulada também por algumas pessoas, por diversos motivos, como a gente já viu, né? No item anterior, a utilidade da riqueza. Progresso espiritual, o progresso material da própria pessoa, o progresso intelectual da pessoa, o progresso da humanidade em geral, algumas utilidades que a gente já identificou da riqueza, né? Então, por isso que Deus permite progresso para essas pessoas. O progresso espiritual também, né, da própria pessoa, ao vencer o seu apego, o seu orgulho, o seu egoísmo, essa é a prova da pessoa, né? Então, por diversos motivos, como nós já vimos anteriormente, Deus permite que algumas pessoas detenham a riqueza. Mas ela é sempre uma prova para aquele que a possui. Então, Deus concentra a riqueza em certos pontos. Mas por quê? Porque Ele quer que daí ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, o que isso quer dizer? Que é possível que, embora a riqueza matematicamente, né, demonstrado hoje que a riqueza que existe no planeta repartida com igualdade não torne todos ricos, Deus permite que ela esteja concentrada agora para que ela se expanda, para que ela cresça em quantidade suficiente de acordo com as necessidades dos homens. Então, a gente vê aqui nesse parágrafo o motivo da desigualdade, né? O motivo da desigualdade aqui está nos homens, na quantidade de recursos materiais que o planeta dispõe por enquanto, né, e que os homens foram capazes de produzir. Então, o motivo da desigualdade, por enquanto, é esse, até aqui nesse parágrafo. Esse parágrafo aborda o problema da desigualdade da riqueza. Surge por diferença entre os homens, por diferença das capacidades humanas, para progresso e sob o olhar da providência divina. Então, vamos lá. Segundo parágrafo, que nós dividimos aqui em duas partes. Admitido isso, que está no parágrafo anterior, né, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Aqui surge naturalmente essa pergunta, né? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no parágrafo anterior, né? Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para ela se expandir em quantidade suficiente de acordo com as necessidades de todos. E aí surge a pergunta que Kardec coloca aqui, mas se é assim, por que Deus concede riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Então, colocada a pergunta, logo na sequência, Kardec responde, né? Deus permite essa riqueza mesmo para aqueles que são incapazes de fazê-la dar frutos para todos, porque ele sabe que com isso a pessoa desenvolve melhor o seu livre-arbítrio. Tem mais uma coisa, né? Essa riqueza não está para todo sempre na mão da pessoa. Se ela ficar improdutiva, Deus a desloca. Então a gente não pode levar em consideração apenas a vida presente, quando a gente analisa a causa da desigualdade das riquezas ou a situação da desigualdade das riquezas. Em vida posterior, em novas existências aqui na Terra, essa riqueza passará por outras mãos. E aí a gente começa a entender que a riqueza tem a sua
as suas características, né? Ou melhor dizendo, que a desigualdade das riquezas traz essas implicações aos homens, né? Traz a eles a possibilidade, a necessidade de colocar os seus esforços e a sua vontade em ação para que ele aprenda a fazer o bem, a evitar o mal e que faça isso por seu próprio mérito. É assim que a riqueza é um poderoso meio de experimentar moralmente os homens. Por quê? Porque de posse da riqueza, essa pessoa passa a distinguir, a ter a obrigação de distinguir melhor o bem do mal, e essa é talvez a prova moral mais difícil que a pessoa pode experimentar, porque de posse da riqueza, ela pode se esquecer de ver as necessidades das outras pessoas. Então, esse parágrafo até aqui aborda o funcionamento da providência divina em relação à posse da riqueza e por que Deus permite essa desigualdade. Né? Porque nessa desigualdade, ele coloca todas as pessoas, na verdade, em prova. Né? Coloca todas as pessoas em uma relação de desigualdade que precisa ser refinada. Vamos à continuidade do parágrafo. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar ao seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Então a gente tem aqui nesse segundo parágrafo uma ideia interessante, a ideia de que todos têm a oportunidade de possuir a riqueza em algum momento para mostrar o uso que dela sabem fazer. Mais uma vez a explicação, né, de que se todos fossem ricos, ninguém trabalharia. E é necessário trabalho, é necessário progresso. A gente lembra aqui que é necessário olhar para esse problema do ponto de vista das reencarnações, além desse ponto de vista que a gente já tem da limitação das riquezas materiais aqui na Terra. Elas são limitadas, né? Por enquanto não podem servir a todos. E é uma ideia muito consoladora, né? Cada um trabalha a seu turno na pobreza ou na riqueza. São trabalhos diferentes para aquisição de capacidades diferentes e para a aquisição de dons diferentes, né? Na própria definição aqui do que é pobreza e do que é riqueza, a gente identifica isso. A pobreza é a prova da paciência e da resignação. Através da prova da pobreza, o que a gente tem que conquistar? Em primeiro lugar, paciência, por não termos tudo aquilo que talvez pudéssemos ter ou desejássemos ter. E a resignação. A resignação é aquela virtude ativa, né? Como a gente aprende na doutrina. Não é estarmos, simplesmente conformados com tudo, com a situação da pobreza. Não significa isso. A resignação é estarmos conscientes de que estamos em uma certa situação, de aceitarmos essa situação e, no entanto, de fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para melhorar, para superar a situação de dificuldade. Seja ela a pobreza, ou abrindo aqui um pequeno parêntese agora no nosso estudo, seja uma situação de doença, de desgaste emocional, desgaste intelectual, qualquer dificuldade ou aflição que surja na nossa vida, a resignação é uma virtude que nos ajuda a enfrentá-la dessa forma, estando conscientes, serenos e trabalhando e lutando para melhorar o quadro. Então é isso que se conquista, que se deve conquistar na prova da pobreza. Paciência e resignação. E na prova da riqueza, as duas são uma prova, né, para o espírito. Na prova da riqueza, o que a gente deve
conquistar. Caridade, capacidade de fazer a caridade e abnegação. Riqueza é prova, portanto, da caridade e da abnegação. Fazer o bem ao próximo, prova da abnegação, esquecendo um pouco de si mesmo. Aqui o motivo da desigualdade das riquezas. Motivo espiritual. Se a gente já viu motivos materiais, né? Há pouco. A diferença de recursos, a necessidade que os recursos sejam concentrados e tudo mais. Se a gente já viu essa parte, né? Motivos materiais para a desigualdade da riqueza, aqui nós temos os motivos espirituais, mais motivos espirituais, né? Para a desigualdade das riquezas. A providência divina dá a cada um o que ele necessita para a conquista dos dons espirituais. Para aquele que necessita de paciência e resignação, a pobreza. Para aquele que necessita aprender a caridade e a abnegação, a riqueza. Então, além das diferenças, né, de capacidades intelectuais, morais que a gente já tem, tudo se resume nisso, no âmbito espiritual. Né? Pobreza e riqueza, a cada um de acordo com a sua necessidade. Então, esse parágrafo apresenta a riqueza e a pobreza material do ponto de vista da providência divina, que a permite de acordo com a utilidade que ela tenha para cada pessoa. Então, vamos ao terceiro e último parágrafo. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens na terra. Dos bens da terra, perdão. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí, vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, aqui a gente tem algumas ideias nesse parágrafo que conclui o texto, que são ideias importantes para a gente lembrar e para que nós tenhamos compreensão dessa questão da desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas terrenas é justa, porque reflete as escolhas diferentes dos espíritos em vidas passadas e as suas necessidades na vida presente. Deus será justo permitindo a desigualdade das riquezas? Claro que é. A desigualdade das riquezas aqui está de pleno acordo com a justiça divina. Então, não há assim motivo para o homem pobre invejar o rico, nem se queixar contra a providência divina. São consequências de vidas anteriores que nós vivemos aqui. Não há motivo também para o rico se achar melhor do que qualquer outra pessoa, para ele se glorificar, porque possui a riqueza nesse momento. Cada um tem o que é melhor para si no momento. A prova específica que deve vencer e superar. Então, o homem rico tem que estar consciente disso. A própria riqueza constitui para ele também uma prova. Se as pessoas abusam da riqueza, né, não serão as leis humanas, né, leis suntuárias, leis luxuosas, né, leis que extrapolam, né, não serão essas leis que remediarão o mal. Ele está falando aqui de leis terrenas, né? Está fazendo uma comparação entre a lei terrena e a lei divina. A lei terrena não vai mudar esses abusos. É a lei divina, é a lei da caridade que vai mudar esses abusos.
As leis podem mudar momentaneamente o exterior, elas podem ter um funcionamento na vida aqui de relação terrena entre os homens, né? Mas dificilmente mudarão o coração. Por isso as leis são de duração efêmera, duram pouco. E quase sempre são seguidas de reação mais desenfreada. As pessoas se revoltam com essas leis, né? Então o parágrafo diz que os abusos existem em todas as provas e a solução para isso está na lei de caridade. Está na orientação da lei divina em relação aos homens. Então, por que existe desigualdade das riquezas? Porque a justiça divina está em ação o tempo todo, permitindo e dando a cada um o que lhe é de direito e o que lhe é, mais do que de direito, necessário para a contemplação do seu progresso material, moral, intelectual, espiritual. Então esse parágrafo explica a desigualdade das riquezas, colocando-a a par com a justiça de Deus, com a ótica das reencarnações. É um aprendizado muito bonito nesse item do capítulo, que coloca a desigualdade explica, né, a desigualdade das riquezas por aptidões humanas, por questões mesmo materiais, por questão da providência e da justiça divina. Então tudo isso justifica a desigualdade das riquezas na Terra e nos tranquiliza, colocando a ótica das reencarnações como algo que nos trará, em algum momento também, a possibilidade de riquezas maiores, de riquezas menores, conforme a gente puder administrar e conforme a gente precisar administrar para o nosso próprio progresso e para o progresso de toda a humanidade, né? Então, entender a riqueza e a pobreza material como uma prova, isso é muito importante nesse capítulo do Evangelho, como uma prova pela qual passamos para conquistar bens espirituais. Isso muda completamente a nossa visão dessas situações tão diferentes do ponto de vista terreno e que têm uma mesma finalidade, né? Que têm uma mesma natureza, são provas. Mas com esse conhecimento, passamos a compreender que todos estão em aprendizado. Sendo assim, temos agora um pouco mais de facilidade em perdoar as atitudes alheias que humilham e ferem, por saberem que elas nada mais são do que o reflexo do orgulho e do egoísmo, que todos ainda possuem em si em diferentes graus aqui na Terra. Nos torna mais fácil também a compreensão desses quadros e a não revolta contra a justiça divina. Passamos a compreender melhor que são necessidades que a justiça divina contempla quando permite a desigualdade das riquezas. Na vivência da lei de caridade e no cultivo de nossas virtudes em qualquer situação, seja na riqueza ou seja na pobreza, está a solução para todos os males terrenos e a receita para a conquista de um outro tipo de riqueza, né? A riqueza do espírito, a riqueza celestial, o compartilhar das benesses de Deus. Que nós aprendamos, então, mesmo na situação de vivência de desigualdade aqui na Terra, que nós aprendamos sempre a servir a Deus. Queridos irmãos e irmãs, como sempre, deixamos o nosso agradecimento, o nosso fraterno abraço, os votos que Deus nos abençoe hoje e sempre, e o convite à continuidade dos estudos. Fique conosco. Até o nosso próximo encontro.